Você já parou para pensar nos bugs que rodam no nosso software mental? Pois é, nesta análise a gente vai mergulhar fundo nos erros sistemáticos que nossas mentes cometem, que são conhecidos como distorções cognitivas. Entender como eles funcionam, sabe, é o primeiro passo para ter uma visão muito mais clara da realidade. E para começar, vamos logo quebrar um mito. Muita gente acha que o segredo é só pensar positivo, mas a verdade é bem mais complexa. Essa frase aqui já diz tudo. Forçar a barra com um pensamento positivo pode ser tão prejudicial quanto se afundar na negatividade. A diferença que a gente vê aqui é fundamental. A meta não é ignorar os problemas com uma positividade cega, mas sim abraçar um pensamento realista. É ter a capacidade de olhar para uma situação e enxergar o quadro completo, sabe? Com as partes boas e as ruins. É aí que a gente encontra o equilíbrio. E essa busca pelo realismo nos leva direto para o coração da coisa. A grande chave não está nos acontecimentos em si, mas em como nós interpretamos o que acontece. Esse processo é o que chamam de modelo mediacional e funciona basicamente assim. Primeiro, acontece alguma coisa, mas antes da gente reagir, a nossa mente cria uma interpretação, um pensamento sobre aquilo. É esse pensamento que atua como um filtro da realidade e que vai definir como a gente se sente e, no fim das contas, como a gente age. E essas interpretações, na maioria das vezes, vêm na forma de pensamentos automáticos. São aqueles flashes de julgamento, quase como um pop-up que aparece na nossa cabeça, sabe? Eles são produzidos o tempo todo sem a gente nem perceber. Simplesmente surgem e vão moldando como a gente vê o mundo. Certo. Então, o que acontece quando esses pensamentos automáticos saem dos trilhos? Quando eles começam a distorcer a nossa realidade? É exatamente aí que a gente entra no território das distorções cognitivas. Vamos aprender a identificar essas falhas. Resumindo de um jeito bem simples, as distorções cognitivas são padrões de pensamento que bagunçam a nossa percepção da realidade. E olha, isso não é uma falha de caráter, não. Pensa neles como bugs bem comuns que todo mundo tem. O problema é que eles nos levam a tirar conclusões que não têm nada a ver com os fatos. Agora que a gente já entendeu o que são, vamos ao nosso guia de campo. Vamos dar uma olhada em 6 das distorções mais comuns, os bugs clássicos que rodam no nosso sistema operacional. O primeiro da lista é a inferência arbitrária. Basicamente é tirar uma conclusão apressada, quase sempre negativa, sem ter nenhuma prova real para sustentar essa ideia. É como construir um prédio inteiro em cima de um único tijolo. Um salto lógico que nos joga direto no pior cenário possível. Esse exemplo aqui deixa tudo muito claro. A pessoa cometeu um deslize pequeno, uma gaguejada, e a inferência arbitrária faz ela concluir que a reputação dela foi pro lixo. Não tem prova nenhuma, só um pulo para a pior conclusão de todas. Imagina o peso desnecessário que isso coloca na pessoa. Em seguida, a gente tem a abstração seletiva. Imagina um filtro mental que só deixa o negativo passar. A pessoa se foca num único detalhe ruim, totalmente fora de contexto, e simplesmente ignora todo o resto que deu certo ou que foi positivo naquela situação. Agora, uma das distorções que pode ser bem perigosa, a hipergeneralização. É quando um único evento negativo se transforma numa regra que na nossa cabeça vai se repetir para sempre. É pegar uma falha e transformar ela num destino, numa certeza. E esses exemplos são batata. Um único erro no teste de direção vira a prova de que a pessoa nunca vai ser capaz de dirigir. Uma traição se torna a regra de que ninguém no mundo é confiável. É uma generalização muito perigosa partindo de um único ponto. Outra distorção bem comum é a dupla maximização e minimização. É como usar um binóculo do jeito errado. Os erros e as falhas parecem gigantes e muito próximos, enquanto as conquistas e as qualidades positivas parecem minúsculas e distantes, quase sem importância nenhuma. E aqui entra o famoso pensamento dicotômico, o tal do tudo ou nada. Ele simplesmente apaga qualquer meio termo, qualquer tom de cinza. Ou algo é um sucesso perfeito, ou é um fracasso completo. Não existe espaço para nuances, para aprendizado, para progresso. É 8 ou 80, sem meio termo. Chegamos na personalização. Isso acontece quando alguém se coloca no centro de todo o evento negativo, assumindo a responsabilidade total por coisas que, na verdade, estão fora do controle. É um fardo pesado demais e, sinceramente, desnecessário. Olha só esses exemplos. Seja uma festa que foi mais calma ou o fim de um relacionamento, a personalização simplifica tudo para uma conclusão bem dolorosa e única. A culpa é toda minha. Certo. Então, depois de identificar todos esses bugs, qual é o próximo passo? Como é que a gente pode usar esse conhecimento para construir uma perspectiva mais saudável, mais equilibrada? Vamos ver qual é o caminho a seguir.
E aqui a gente volta para a nossa ideia central. A meta não é nunca ter pensamentos negativos, porque isso é impossível. O objetivo é conseguir desafiar os pensamentos distorcidos. A meta é achar um caminho do meio, um equilíbrio realista, como a gente viu lá no comecinho. E o ponto de partida para essa mudança é justamente o que a gente está fazendo aqui. O primeiro passo, e o mais importante de todos, é a consciência. Aprender a identificar esses padrões acontecendo em tempo real dá o poder de questioná-los e, com o tempo, de mudá-los. E para a gente fechar, fica aqui uma pergunta para refletir. Agora, conhecendo alguns dos bugs mentais mais comuns, quais deles dá para notar no nosso próprio pensamento? Ou, quem sabe, nas conversas ao redor? A jornada para uma mente mais clara começa com essa simples observação. Reconhecer já é o começo de tudo.